Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental e trabalho. E é por isso que eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Regina Rezende. Eu vou começar lendo um trecho e aí a gente vai começar a bater papo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, um ambiente de trabalho que não é agradável para o trabalhador é um dos principais causadores e potencializadores de doenças físicas e mentais. Sem falar que depressão e ansiedade são doenças mentais que atingem a população mundial. Oi, Regina, tudo bem? Estou gravando de casa, você está onde? Estou em casa também, Carla. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com você. Para mim é sempre uma alegria conversar com você e sempre um grande ensinamento. Vamos começar pelo básico. Assim, o que é uma pessoa mentalmente saudável? Quando esse conceito é muito amplo, sabe, Carla? Porque, por exemplo, quando a gente recebe um paciente para fazer uma avaliação psicológica, você procura saber se essa pessoa está orientada, se ela sabe onde ela está, se ela sabe que ano nós estamos, se essa pessoa está orientada. E se em algum momento falha, a gente tem um protocolo de perguntas, falha alguma coisa nesse sentido, você começa a perceber que essa pessoa talvez esteja descolada da realidade. Mas, veja bem, uma pessoa com depressão, ela não tem nenhum problema, ela não está descolada da realidade. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela não está descolada da realidade e ela não está bem mentalmente, ela não está bem emocionalmente. Então, assim, é muito amplo, existem uma gama de doenças que desestruturam você psiquicamente. No caso de uma pessoa não orientada, seria uma esquizofrenia, né, uma psicose grave, e existem as outras, que são as doenças que a maioria da população está mais suscetível, porque hoje em dia as doenças do cérebro são as doenças do século. Ansiedade e depressão estão nesse grupo de doenças do cérebro, em que hoje em dia a depressão já é uma das doenças que mais incapacita a pessoa e que leva ela, inclusive, a entrar com auxílio junto ao INSS por depressão. Verdade. Você quer ver um dado interessante? A gente aqui no Trabalhador em Foco trabalha muito com as bases sindicais. E por incrível que pareça, hoje o Sindicato dos Bancários já tem mais licenças médicas na área da depressão, ansiedade e afins e transtorno, crise de pânico, do que os de Ler e Dort, que são porque trabalham no computador ou ficam muitas horas sentadas. Quer dizer, sentados. Já é um dado assustador nessa questão, né? Então, a síndrome de burnout, que é exatamente a doença do labor, a doença do trabalho, ela atinge principalmente as duas classes, né, que mais são vítimas dessa síndrome, são os bancários e depois os professores. Fala um pouquinho dessa síndrome para mim. Então, a síndrome de burnout, o que acontece? Interessante que a pessoa começa a apresentar quadros de dores físicas, como dor de cabeça, náusea, dor do corpo, dores musculares, questões com alimentação, né? Às vezes a pessoa começa a desenvolver determinadas intolerâncias a certos alimentos, náusea e ansiedade extrema, pânico, depressão, angústia. E aí você assim, mas isso também pode estar ligado a outros quadros? Sim, pode. Só que quando é que a coisa se agrava? Domingo à noite. Domingo à noite, sábado de manhã. Fantástico. Exatamente. Sábado de manhã aquela pessoa estava muito bem. Passou o domingo bem. Domingo à noite ela começa a desenvolver
N sintomas. Quando está de férias, também não tem sintomas. E aí você começa, né, depois de muitos estudos, acabou-se percebendo que aquela doença, por isso que se criou, né, o termo, porque foi o pesquisador que descobriu a síndrome de burnout, que estava diretamente ligada ao trabalho, que pode ser porque é um trabalho insatisfatório, aquela pessoa não ama aquele trabalho, pode ser porque ela vive num ambiente de abuso, entendeu? Existe algum tipo de assédio Sim. nesse Falamos trabalho. sempre aqui, assédio moral, assédio Sim, sim, sexual. exatamente. Pode ser também porque ela não se sente valorizada naquele ambiente, ela não se preparou para aquilo, talvez ela tenha estudado e tenha criado expectativas em relação ao seu sucesso profissional e isso não é reconhecido. Então, essa série de insatisfações, e não consegue muitas vezes trocar. Às vezes ela está naquele trabalho até que dá uma grana razoável para ela, ela tem família. Então, hoje em dia, então, com o número de desempregados que existem no nosso país, você ter coragem de romper com o emprego e chegar para as outras pessoas, imagina você chegar para sua esposa, não posso continuar lá porque eu estou infeliz. Esse trabalho está me adoecendo. Por mais compreensiva que ela seja, ela vai pensar, e como é que a gente vai viver? Né? E aí a pessoa vai aceitando e se sujeitando a permanecer naquele ambiente que a adoece cotidianamente. Muito complexo isso, Sim. Regina. E aí, dando continuidade, né, a gente falou sobre o que são as pessoas mentalmente saudáveis, falamos especificamente dessa síndrome relacionada ao trabalhador e ao trabalho, e eu queria saber o que são os transtornos mentais. Se a gente fala de saúde mental, existem os transtornos. O que são eles? Os transtornos mentais, eles estão muito ligados aos transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade, ele sempre vai dar origem a uma série de sintomas, né, que vão caracterizar a patologia. Existe o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade esquizoide, esquizoatípica, o transtorno de personalidade dependente. São muitas coisas. Assim, cada um desses transtornos, Carla, daria um programa. Porque Entendeu? tem Para você falar, características diferentes sim, e relação exatamente. diferente. Tem Exatamente. uma Cada um vai ter uma característica diferente, gerando um sintoma diferente. Eu tenho Fora esses primeiro. transtornos, que a gente chama de transtorno, existem as doenças, né, que são as patologias, e aí o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né, que anda muito perto da depressão. O transtorno fóbico, o que é a fobia? Né? Muitas vezes porque o transtorno de ansiedade ele tem comorbidades. As comorbidades são as doenças que vêm, são sintomas que vêm ligados àquela doença. Vamos imaginar que você tenha uma questão com diabetes e o diabetes te gere comorbidades, uma questão com a visão, entendeu? São comorbidades ligadas a uma doença principal. E no caso do transtorno de ansiedade generalizado, a depressão, o transtorno fóbico, as questões relacionadas à angústia, medo sem sentido, entendeu? E transtornos físicos, você tem muitas questões físicas, náusea, sudorese, tremor, taquicardia, a ponto de você ir parar no hospital achando que está infartando e é uma crise de ansiedade e você está fazendo uma crise de pânico. Existem, então, os transtornos mentais e os comportamentais. Ou Sim. esse que você falou englobam os dois? Os dois estão ligados, né? Porque, assim, um transtorno sempre vai comprometer o seu comportamento de alguma forma. Certo. Vai interferir nos seus pensamentos, nas suas emoções e, consequentemente, no seu comportamento. E na forma como você vê o mundo, entendeu? A forma como você faz a leitura do mundo. Ele vai sempre estar associado a esse seu. Pensa numa pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline. Então, ela tem uma questão muito grande com abandono.
Isso para ela é uma questão muito grande. Então vamos imaginar que ela está num trabalho em que ela não se percebe suficientemente valorizada. E se tem um chefe ali que a ameaça, olha, cuidado, hein? Cuidado que você pode rodar, você pode perder o emprego. Aí essa pessoa tem uma questão com o abandono. Vive num ambiente onde ela se vê ameaçada. E aí, esse pode ser um estopim para ela adoecer profundamente. Ela já tem uma doença de fundo e está vivendo num ambiente em que ela não é feliz e nem trabalha de forma confortável. Né? Essa é só uma questão. Por outro lado, existe aquela pessoa que não tem transtorno algum, que pode ser uma pessoa absolutamente saudável, orientada, né, bem emocionalmente, e vai trabalhar num lugar, e esse lugar a adoece ao longo de um período. Entendeu? Veja bem que quando você faz uma avaliação desse profissional, é preciso saber se já existiu uma questão antes, né, Ou se ela foi criada ali. para ser diagnosticado com a síndrome de burnout, se ela não tinha nenhuma questão antes, então é o trabalho, o grande gerador desse desconforto. E se já havia alguma coisa antes, o trabalho pode ter dado start, né, pode ter sido gatilho. Você acredita que o mercado competitivo e a concorrência que a gente vive todos os dias nesse mercado de trabalho, profissionalmente, são questões que podem prejudicar a saúde mental? Eu acredito que sim, Carla, e acredito que a coisa ainda vai ficar muito complicada. Não só por conta da pandemia, pós-pandemia, como é que vai ser o mundo. Assim, nós estamos às vésperas de uma outra revolução industrial, né? Já existiram outras revoluções industriais, nós estamos às vésperas de outra revolução industrial, que é a revolução industrial que vai vir com a tecnologia. Daqui a algum tempo, muitas das profissões que a gente conhece hoje não existirão mais, serão substituídas pela tecnologia. Então, assim, o mercado está mudando cada vez mais. Se eu tenho ainda um ofício, né, que não está, de alguma forma, conectado com essa modernidade, né? Eu posso sentir que o meu ofício é algo. Vou dar um exemplo que eu li outro dia. Você sabe que já existem programas para tradutores, para traduzir um livro? Sim. E aí você pensa na figura do tradutor, né? E daqui, quantas profissões morreram? E talvez essa seja uma delas, que no futuro não exista mais. Então, é um ambiente de muita insegurança, de muito medo, e pode gerar realmente muito transtorno e muita angústia, né? Esse mundo que muda a cada dia, e qual vai ser o futuro do meu trabalho, como é que eu consigo me manter no mercado de trabalho, o que eu preciso aprender de novo. Ah, mas eu já tenho 45 anos, né? A aposentadoria mudou. Eu pensei que eu ia me aposentar daqui tanto tempo, não vou mais. Então, como é que eu vou aprender um outro ofício, já que eu não vou me aposentar e o meu ofício, de alguma forma, está obsoleto? São tantas questões. Eu penso que o Trabalhador em Foco é um espaço muito rico para que o trabalhador pense, repense, se reinvente, né? E o mercado também pense, inclusive políticas públicas, como que o Estado vai cuidar dessas pessoas? A política de renda mínima é fundamental, vai ser fundamental, cada vez mais fundamental daqui para frente. Sem populismo. Isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que passar de governo para governo, sabe? Vai ter que ser isso. O INSS tem um projeto, um programa, na verdade, para pessoas que sofreram algum tipo de acidente e, por exemplo, perdeu a perna e aí não pode mais voltar a trabalhar naquela função. E aí, em via de regra, eles ensinam uma nova profissão, eles dão suporte e eles fazem essa pessoa se reinserir no mercado. Eu, algum tempo atrás, talvez o telespectador se lembre, conversei com uma pessoa do INSS e ele falou que necessariamente o INSS nem precisava transformar essa pessoa num trabalhador para ser de carteira assinada, para vender a sua hora laboral.
mas que poderia, por exemplo, fazer ele se transformar num pipoqueiro. E Sim. poderia chegar até a adquirir a carrocinha de pipoca. E eu nunca me esqueci disso da carrocinha de pipoca, porque eu achei tão interessante que havia um programa. E aí eu estava muito feliz no meio da entrevista, né, contando para o telespectador lá de casa e aprendendo junto que havia isso. E aí o rapaz do INSS falou assim, mas o programa não está funcionando. E aí é porque a política pública, de alguma forma, não funciona. Porque, no final das contas, a gente não pensa na minoria. Porque a gente está vivendo num governo que não pensa no pobre, né? Que queria que o auxílio emergencial fosse de R$ 200. E a gente está vivendo num país onde os 5 quilos de arroz estão custando 30. Então, você imagina, com R$ 200 de auxílio emergencial, aquele que não está trabalhando vai conseguir comprar nem o arroz com feijão, né? Então, a gente tem que ir pensando em todas essas coisas. Imagina onde fica a saúde mental dessa pessoa. Exatamente. Então, assim, pensar políticas públicas voltadas para essas coisas, porque projeto nós temos. Agora, falta vontade política, porque esses projetos não dão muito voto, talvez não deem visibilidade, mas eles são fundamentais para a grande massa da nossa população, para a base, entendeu? Sim, o que movimenta? Os prestadores de serviço. Como é que estão os prestadores de serviço nesse momento? Né? É para se pensar e é para se avaliar, porque isso vai impactar a médio e a curto prazo, nem precisa ser a longo prazo, a médio e a curto prazo, na saúde do trabalhador. Né? Todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, isso vai impactar. E aí, assim, um trabalhador que adoecido, né, se percebe adoecido emocionalmente, vamos dizer que ele comece a se sentir tão desmotivado que não queira mais sair de casa, e ele tem família. E não adianta você dizer para ele que ele está desanimado, que isso vai passar, que ele tem que lutar, que tem uma vida lá fora, que o mundo é belo. Não adianta, é físico, ele adoeceu fisicamente. Né? Então, o patrão vai compreender isso, a empresa vai entender isso. E quantas pessoas vão para o INSS, porque a gente fala sobre a depressão, Carla, mas eu tenho pacientes que lutam para para receber o benefício do INSS, aí leva laudo do psiquiatra, leva laudo do psicólogo, sabe? E não é aceito, entendeu? Porque fisicamente você não tem nada. Fisicamente, externamente, você está muito bem. Quantos médicos não têm essa sensibilidade lá no INSS? E aí não dá o benefício. Só que aquela pessoa está destruída por dentro, ela não tem mais força. E aí não podemos nos esquecer que estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, sim, o perigo dessa pessoa pensar numa solução como essa é muito grande, quando ela se vê completamente desesperada e sem esperança. E ela contava com o INSS, ela contava às vezes com o INSS para receber um benefício, se manter em casa, tendo o mínimo para sustentar a sua família. Só que o benefício foi negado, né? Isso é muito sério. Então, assim, a saúde mental do trabalhador é algo que nos preocupa muito, é algo que mobiliza, né, o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais, porque é algo de suma importância. Né? O que é a mão de obra é tudo num país, o trabalho é tudo para uma pessoa. Eu gosto muito daquela música antiga, né? Sem o seu trabalho, um homem não tem honra, é Gonzaguinha. E sem a sua honra, se mata e se morre. Você sabe que um dos meus entrevistados, e eu erroneamente não consigo me lembrar quem foi, numa dessas minhas muitas entrevistas, são quase 7 anos de programa Trabalhador em Foco, um entrevistado falou que, por conta do capitalismo, houve uma inversão de valores. E hoje, você só é cidadão se você for trabalhador. E não você é cidadão e aí se torna trabalhador. E aí tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Tem a ver com precisar da renda para poder se manter dignamente
e aí você se sente um cidadão, só que aí você tá com um problema de saúde mental, não consegue trabalhar, o INSS não te supre, e aí você se sente abaixo da dignidade. Você já não se sente mais cidadão, porque você já não é mais trabalhador, e você tem todas essas demandas. Quando eu estava dando para montar a pauta dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, para levar para o telespectador lá de casa, eu descobri que hoje os transtornos mentais e comportamentais, eles estão entre as principais causas de perdas de dia de trabalho no mundo, o que já vem assustando a todo mundo, porque são algumas das principais doenças que atingem os trabalhadores por conta das suas práticas profissionais, que foi exatamente o que você tinha falado. Agora tem uma questão, a gente está chegando aí nos últimos minutos do programa, que é o seguinte, na maior parte das vezes, quem começa a ser disfuncional, e eu aprendi isso com você, né? Se tornar disfuncional pode ser uma forma de você perceber que aquela pessoa está começando a ficar doente. Como é que a pessoa que está do lado, como é que o colega de trabalho, como é que o marido, ou a esposa, ou o pai, ou o filho, o amigo, onde estão as principais e as iniciais características dessa disfunção na saúde mental, por ordem profissional, por conta do trabalhador, e como é que essa pessoa que percebe deve agir com esta pessoa que ela está inicialmente só percebendo, sem uma análise profissional. Mas é assim, digamos, a Carla levantava, fazia tudo, gravava o programa, estava sempre animada e de um dia para o outro a Carla começou a não gravar mais tanto, a não fazer mais as coisas. A Carla nunca mais usou um batom vermelho, por exemplo. Acho que no dia que eu nunca mais usar um batom vermelho, já Tem pode algo ser errado. que tem alguma coisa errada. E as pessoas que percebessem, por exemplo, que a Carla estava disfuncional, devem fazer. Oferecer ajuda, permitir que essa pessoa fale, né? Porque, assim, se você tem uma pessoa, seja alguém que você conhece minimamente, pode ser seu filho, pode ser um amigo, pode ser seu marido, sua esposa, aí vamos imaginar que ele mudou. Aumentou a ingestão de álcool, ou está comendo mais ou comendo menos, começou a emagrecer, você percebe ele mais desanimado, dormindo mais, e mais calado, mais taciturno. Agora eu fui lá no fundo do baú, né? Mais macambúzio, mais triste, entendeu? É preciso que você dê lugar para que essa pessoa fale sobre isso. O que está acontecendo? Eu percebo que você mudou, você não está mais como era antes, nunca mais. E aí começa a observar, antes você fazia isso, você agora não faz mais. Você gostava de fazer isso com as crianças e você não faz mais. Começa a observar. Porque assim, a síndrome de burnout tem tratamento. Não necessariamente você vai precisar sair do seu trabalho. Talvez você precise se tratar, talvez seja necessário uma ajuda medicamentosa e talvez você necessite de uma terapia para aprender a lidar com isso. Porque assim, vamos imaginar que você está frustrado nesse seu trabalho e não é o momento de mudar. Vamos aprender a desenvolver resiliência, vamos aprender a lidar com esse momento, vamos aprender a lidar com essa frustração. Então, assim, talvez você precise desenvolver mecanismos, ferramentas. Eu gosto muito da ideia do escudo, né, Carla? Vamos criar um escudo, né? Para você aprender a passar e lidar com isso. Então, busque ajuda, fale para essa pessoa que tudo tem solução. Ela não pode ficar quieta, calada, achando, isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. O assim mesmo é estar bem. Se algo não está bem, algo está errado. O que está certo não pode estar errado. Fantástico. Não tem como. Então vamos procurar uma solução. E existe solução, existe tratamento, né? E é só você se permitir. Fale sobre o mal que o aflige. Maravilha. Regina, mais uma vez, queria imensamente agradecer sua disponibilidade de tempo para conversar com a gente levar uma palavra, um conhecimento, alguma coisa para quem está do outro lado assistindo a gente, para a gente também discutir que a saúde mental do trabalhador é extremamente importante. Não dá para a gente pensar, quando fala em trabalho, e em trabalhador principalmente, que é só
o CAT que importa, que é o comunicado de acidente de trabalho, porque caiu, quebrou a perna, quebrou o dedo, ou foi atropelado indo para o trabalho. Isso com certeza é importante, mas entender a mente do nosso trabalhador talvez seja mais importante do que só resolver o problema da ponta do dedo se cortar. Porque às vezes, Carla, por trás do dedo que cortou, tem uma outra questão. Por que que ele perdeu? Por que que ele está desenvolvendo algum tipo de problema com a atenção? Né? Às vezes o acidente de trabalho físico está ligado a outros problemas emocionais. Olha que fantástico. E eu super achava que a minha conclusão estava linda. Sim, mas tem tudo a ver com a nossa mente. Nós somos mais mente do que corpo, digamos assim. Sim, sim, exatamente. E a gente não pode perder essa perspectiva. Se ela não está bem, se esse órgão incrível aqui não estiver bem, não é possível que nada vai estar bem. Nada vai estar bem. Maravilha. Muitíssimo agradecida. É sempre um imenso prazer. Eu que agradeço. Para você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo, que agora consegue entender um pouquinho mais sobre a importância de nós nos cuidarmos. Nos vemos em breve num programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.